Então vamos lá, seja muito bem-vindo nesse Unicast, o podcast da Única Terapias. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, a gente está aqui com dois feras, né, da MTC. A gente vai falar sobre acupuntura, tirar todas as suas dúvidas. E a Vanessa já vai apresentar os dois, tá, os nossos convidados. Antes disso, eu preciso que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações quando sair conteúdo novo. Toda quinta-feira, né, 18 horas, sai um Unicast novo. Comenta aqui embaixo, faça sua pergunta, tire sua dúvida que a gente vai passar para os professores responderem. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês imaginam que possam precisar dessas técnicas, né? Ou queiram fazer um curso, ou queiram atendimento, tá bom? Vanessa. Olá, pois é, hoje estamos realmente, como o André falou, com dois feras aqui, muito legal, e eles são professores da Única, eles são fisioterapeutas, terapeuta naturopata, é o Dr. Daniel Chiacchio e o Dr. Alan Senigalha. Muito bem-vindos, muito feliz de vocês estarem aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal, muito gostoso, né, Ela gente? acertou o sobrenome? Acertou. Eu treinei aqui antes, gente. Essa parte eu treinei. Exatamente. Mas é uma honra estar aqui, participando desse bate-papo, né? Com esse vídeo aqui, tirando dúvidas, falando sobre o que a gente mais faz, né, Daniel? Sim. Acho que medicina chinesa corre na nossa veia e A gente vai ser uma delícia. vivencia isso todo Não é dia, vive disso, né? é vive isso, Vive né? isso, exatamente. Vive isso. A nossa Vive realidade isso. é essa. A gente está mais na China do que aqui, né? É verdade. É verdade, pois é. Então, o papo hoje é acupuntura. E vamos falar um pouquinho, acho que é legal a gente começar do começo, né? Pra gente isso é muito natural, o que é acupuntura, mas tem muitas pessoas que acham que o que será que é acupuntura? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquele negócio com agulha? Fala um pouquinho o que é acupuntura, gente. Ok, então vamos lá. A acupuntura, na verdade, ela é uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa, na qual se utilizam-se agulhas para ativação de pontos em meridianos de energia, né? Para que isso a gente consiga harmonizar a força vital, chamado Qi ou Qi, né? Como é conhecido. É isso. Falar de acupuntura é tão amplo, né? Tão complexo. Muita gente está assistindo aqui, está acompanhando a gente. Sempre tem muitas pessoas que falam: eu vou ver um podcast, vou acompanhar um vídeo porque eu quero estudar, eu quero aprender sobre a técnica e tal. Eu acho que uma coisa que eu quero falar, principalmente para quem está começando e para quem já trabalha um bom tempo com isso, né? A parte mais banal da acupuntura é a inserção da agulha. Perfeito. Né? Então, acho que a parte mais banal que a gente pode encontrar na medicina chinesa é a inserção da agulha. Né? Claro, a gente usa a agulha para estimular o ponto, mas a seleção de pontos, conhecer o fluxo de energia, conhecer como que funciona essa anatomia energética, conhecer os métodos de avaliação e até mesmo a cosmovisão, né, da medicina chinesa. A filosofia, a visão de mundo, né, muito mais interessante até, como o Alan falou, realmente, a inserção da agulha é algo que pode ser até não necessário, mesmo dentro da acupuntura. Né? Pode até ser prejudicial caso seja uma escolha incorreta. Então é muito mais interessante que se conheça a anatomia energética, conheça a filosofia chinesa e a fisiopatologia dentro da acupuntura, do que praticamente a inserção de agulhas e seleção de pontos globais, como a gente vê muito, como o Alan acabou de falar, em internet, vê muito assim, até mesmo literatura a gente encontra isso, né? A questão de, esse ponto é bom para isso, esse ponto é bom para aquilo. Até interessante a gente colocar isso agora para a gente conversar, que não é bem assim. Né? Não é bem assim a coisa. Não existe um ponto que vá curar a febre, não tem um ponto que vai te dar dor de cabeça, não. Até chegar nisso aí é uma longa estrada. O ponto, ele não é um interruptor. Né? Botão ali que você botãozinho, apertar um botão, pronto, liguei, não liguei e tal. Não é bem assim, né? Igual a gente estava colocando aqui, né? Aperta o botãozinho do like, do sininho e tal. Isso sim, isso tem que fazer, né? Mas no corpo da gente... porque o que acontece assim, a literatura clássica da medicina chinesa,
ela traz uma complexidade muito grande do que é um ponto de acupuntura, do que são os canais de energia. Então, não necessariamente aquele ponto significa que ele deve ser puncionado ou não. O que acontece é que, ao longo da história, né, muita literatura que era chinesa foi traduzida para o alemão, para o francês, para o inglês, do inglês para o português. E nesse telefone sem fio, né, vai se perdendo muita coisa. E aí vai mudando isso, e aí o que sobrou aqui ao longo dos anos 90, começo dos anos 2000, foi uma literatura muito mastigada, né? Sim. E agora que a gente começou a se debruçar melhor, né, a partir dos anos 2005, 2010, houve um olhar melhor para essas traduções, um olhar melhor para essas literaturas clássicas. A gente pode chamar de renascença, né? Uma renascença da medicina chinesa, Isso já vem... E é uma terapia, né? Pode chamar assim? Uma técnica? É uma técnica dentro do contexto do geral MTC, da MTC. Mas é uma técnica milenar, né? Sim, até é interessante dizer isso. E você falou que dos anos 90, 2000 para cá que chegou no Brasil. Não chegou no Brasil. É que está sendo repaginado, na verdade. Muita coisa que foi esquecida, que foi ignorada, está sendo tá voltando à tona, até pela atenção que tem tido pós-pandemia. Aqui deu um boom até nessa área, né? Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte: a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente está falando de coisa de 5 mil anos atrás, de 4 mil anos atrás, lá com o livro do Imperador Amarelo, enfim, né? E há 4, 5 mil anos atrás, a gente não tinha a noção de fisiologia e anatomia que a gente tem hoje, até porque o corpo era sagrado, né? Você não podia ter acesso ao corpo de ninguém, que era o que a pessoa, na verdade, até hoje, né? Que a pessoa mais tem de sagrado, né? De íntimo. Então, você não tinha esse acesso todo, você não tinha aquele estudo de anatomia, de fisiologia, como a gente tem hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, algo de energia, a gente fala de um meridiano de pulmão, por exemplo. Eles não tinham noção do que era o pulmão, qual que é a fisiologia do pulmão, o que ele fazia. Mas sabia-se que para você estar vivo, você precisa respirar. E quem fazia isso? Eles não sabiam quem era, mas era alguma coisa puxava o ar, porque precisava do ar. Nós traduzimos, como o Alan falou, né? Veio para cá, mastigado, a gente traduz como pulmão, mas para eles era aquele que capta o ar. Entende? Então, aí a pessoa coloca como uma coisa física, fisiológica. Não, o pulmão funciona assim, assado. Na verdade, não. É por isso, como o Alan falou aqui no começo, é preciso ver o macrocosmo, né? A macrovisão que envolve a acupuntura, né? Envolve a medicina tradicional chinesa. A gente não consegue chegar num ponto em comum que vire, olha, aperta aqui que é bom, como é um remédio, como é algo do tipo assim, porque a gente precisa ter essa noção e essa filosofia, entender essa filosofia para chegar num consenso e um tratamento. O próprio conceito de saúde e doença é relativo, né? Perfeito, perfeito. E a acupuntura, ela também é como outras terapias que a gente trabalha causa e sintoma, mas eu digo causa a nível emocional. Por exemplo, se a pessoa está com uma mágoa, uma raiva guardada, um sentimento de culpa, isso acaba refletindo no físico, vocês tratam também com pontos no emocional junto com o sintoma físico, entendeu? Que relacionado causa com sintoma também seria assim, tratar o emocional e o físico. Muito. A gente não usa muito esse termo causa e efeito, né? Porque a medicina chinesa, ela tem a fala da medicina chinesa, ela é muito poética, ela é muito observacional. Então, o conceito filosófico, a ideia é essa. O chinês antigo, ele era muito imerso dentro da natureza que ele vivia. Então, toda essa carga, a ideia da cosmovisão, a gente traz com a gente essa filosofia como um todo. Então, a gente chama isso de tratamento ramo e raiz. Então, o ramo é aquilo que na árvore se mais vê, né? Então, o que eu vejo em primeiro momento, né? É o ramo, é o que está sendo colocado. Mas qual é a raiz? Né? Então, aonde está a raiz? Primeiro é isso, né? Qual é e aonde está? Né? Nem sempre a gente consegue ver. A gente tem uma parte das raízes que brotam ali da calçada, tal, mas a grande parte da raiz, ela está oculta. Isso. Então, cabe em alguns momentos a decisão do acupunturista em tratar ramo, tratar raiz,
tratar primeiro a raiz, depois o ramo. Então, isso é o que torna a acupuntura extremamente dinâmica. Exato. Né? Então, vem 10 pessoas com dor nas costas. São 10 tratamentos possíveis, tratamentos diferentes. E de repente, cada um você pode usar uma técnica. Uma técnica, pontos completamente porque às vezes a gente, aleatórios, até tô falando isso porque às vezes a pessoa ouve acupuntura, eu não vou porque eu tenho medo de agulha. A gente escuta muito isso lá na tanto a Única, pessoa né? para receber, como um aluno que quer fazer o curso. Sim. Ele fala, não, mas eu não vou espetar agulha em ninguém, então ele fica muito assim. A gente fala, mas não é assim. Tem diversas formas de fazer a aplicação. Você pode fazer com semente, com laser, enfim. Não é só agulha. E aí vai do profissional, né, do acupunturista, decidir qual material, qual técnica que ele vai usar naquele momento. Né? Sim. Exato. Até como foi citado antes, a questão de saúde e doença dentro da acupuntura, ela tem uma visão completamente diferente da alopática, que é a nossa, né? Quando a gente fala em acupuntura, a gente está falando de energia, essa coisa toda, a gente trata como desequilíbrio, né? Então, quando o Buda falava lá, o caminho correto é o caminho do meio, não é que tem um caminho para a esquerda e um para a esquerda e você vai para o meio. Não. O que ele queria dizer, na verdade, né, era a questão do equilíbrio. Sim. Né? A questão do equilíbrio, onde você fala assim, olha, como é ruim chorar. Pô, mas se uma pessoa está por uma situação ruim, morreu um parente, ela vai fazer o quê? Vai sorrir? Então está em desequilíbrio com uma situação. Então, para aquele momento, chorar é o correto. Né? E assim por diante. Você vai rir num funeral, Sim. tem alguma coisa errada. Tá assim como aconteceu aqui, quando a gente sofreu a pandemia, coisa toda, não, deixa para lá, não, peraí, vamos passar por isso junto, vamos, né, fazer um melhor caminho, tal. Então é achar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. O caminho naquele momento. Exatamente, né, em toda situação. E para aquele ser único, né? Que o Sim, caminho do meio para dele é diferente do caminho do meio do Daniel, né? Exatamente. Sem dúvida. Gente, se vocês me permitem, eu queria falar um pouquinho sobre agulha. Eu queria falar um pouco sobre agulha, porque a agulha ela entra na nossa sociedade como algo punitivo. Né? Então você que está assistindo agora a gente aqui, pelo amor de Deus, não ameaça teu filho com injeção. Falou em agulha, eu lembro da bezetacil. Não é isso? Não ameaça teu filho. Vou te levar no médico para fazer injeção. Vai tirar sangue. Sangue. Se você não fizer isso, você vai tomar uma injeção. Injeção. É verdade. Punitivo. É punitivo isso, né? Aí cria um monte de adulto traumatizado, né? Boa colocação. Então a gente vê essa questão aí. A agulha da acupuntura, ela é absurda. Tanto é que a agulha filiforme, ela é chamada também de agulha capilar, né? Então, agulha capilar porque ela se assemelha a um fio de cabelo, né? Então, ela tem 0,25 milímetros de diâmetro, né? De espessura. Então, é muito. Por mais que seja próxima a uma agulha de insulina, a agulha de insulina ela ainda é mais grossa porque ela passa um líquido dentro. Sim. A agulha de acupuntura não. Então, assim, a inserção, ela pode ser uma inserção sutil, ela pode ser uma inserção leve, ela pode ser uma inserção muito bem treinada, né? Então, isso a gente, né, eu tenho certeza que eu e o Daniel, a gente bate muito na tecla do ensinar os nossos alunos a fazer um bom agulhamento. Né? Então a gente sempre pensa no atleta. Né? A maior parte do atleta, da vida profissional de um atleta, ele passa mais treinando do que competindo. Por que nós, acupunturistas, não treinamos também? Né? Eu fiz o meu treino, então não, a gente tem, muitas vezes, eu me pego treinando. Sim. Eu tenho 26 anos, né? Vou fazer 26 anos de medicina chinesa já. Né? Embora essa carinha de 18 anos aqui, eu treino agulhamento, principalmente com a mão esquerda, com a mão direita. Então você tem que treinar em várias superfícies, várias situações. De várias maneiras, né? Com mandril, sem mandril. Com luva, sem luva. É fundamental. Interessante. Pegando esse gancho do que o Alan falou, pra você ver, aquela agulha que a gente usa para tirar sangue, né? Cabem 10 agulhas de acupuntura dentro daquela agulha. Nossa, você tem noção da diferença de diâmetro que elas têm. Cabem 10. Então você enche com 10 pontinhas de agulha, você enche aquela agulha de tirar sangue. E não dói nada, né? Não dá pra dizer que não dói. Aí vamos falar um pouco de dor. Não costuma Quem sente dor é porque tá com aquele ponto inflamado? É isso que eu ia perguntar. Tem alguma questão nesse sentido? Olha, então acho que a primeira pergunta é o que é dor? Não é a dor da picada, né? É isso que eu tô falando, né? Você não sente. O que é uma dor, né? Então se a gente for pensar na resposta neurológica, né? Então a gente tem alguns pontos que eles são um pouquinho mais sensíveis, outros pontos que são mais
menos sensíveis, né, mais indolor, então a pessoa quase não sente. Então, em geral, uma boa inserção de agulha, ela não causa mais sofrimento aquilo. Sim. Mas existem pontos, nem como você colocou da questão do emocional, né, Vanessa? Às vezes você vai lá e faz um agulhamento num determinado ponto que gera uma releitura de um trauma, que gera uma releitura de um sofrimento passado. Então, embora não tenha a resposta neurológica do conceito de dor, a pessoa sente muita dor. Porque essa leitura do luto, da perda, da tristeza, do que foi, faz com que ela vem à tona. Tem um desconforto maior naquela sessão. Né? Então a gente sempre pensa na ideia da piora da melhora, né? Assim, não que isso seja uma regra. Alguns pacientes, eles pioram para depois melhorar. Não existe isso na acupuntura? Tem como se fosse o gravame, né? Então piora para melhorar. Não que o corpo dele gere mais sofrimento, mas ele vai fazer uma releitura daquele trauma que ele já viveu no passado. Então, isso também é dor. Faz parte do tratamento, né? Faz parte do tratamento. Exato. E é isso que é importante. A dor física, né, física da agulha, do agulhamento, ela pode ocorrer, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não, porque a gente acaba rebatendo qualquer estrutura que venha causar dor. Né? É a mesma coisa que a gente fala aqui, olha, a acupuntura sangra. Pode sangrar. Se pegar um vaso, vai sangrar. Pode pegar, seria errado, às vezes você até rebateu, fez tudo direitinho, mas acabou pegando um capilarzinho ali, acabou pegando um vasinho e vai sangrar. E não que isso seja algo maléfico, né? Isso vai causar um trauma. Então, é lógico que a gente precisa ter o conhecimento, se o paciente toma anticoagulante, coisa do tipo, vai ficar uma manchinha, vai ficar um inchadinho, alguma coisa assim do tipo, vai doer ou não. Às vezes o trauma da agulha, como a gente falou antes aqui, já causa uma tensão muscular, que mesmo num local que não doeria, acaba doendo porque a pessoa tensionou. tensionou. Eu já vi paciente desmaiar antes da inserção da agulha. Só de saber que eu tô abrindo, as agulhas elas são estéreis, né? Sim. Então eu tô abrindo o pacotinho de agulha ainda, a pessoa olhou lá, acho que eu não tô bem, tá ali. Deita um pouquinho, tem que levantar a perna, não sei o quê. Sim. E a maioria é homem, viu? A grande maioria é homem. Essa é a verdade, né? Você vê mulher lá, não, vai, põe numa boa, tranquilo, leva numa boa. Agora homem olha lá, tal, sua frio, tá transpirando, passando mal e tem que levantar a perna, dar um copo de água, acalmar a pessoa para depois começar o tratamento. Deus sabe o que faz, né? O sexo frágil falam que é a masculino, mulher. sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes na colocação do mandril, pra você achar o ponto, a gente tá... caramba, nem é você agulha, colocou o dedo pra achar o ponto. O mandril, tá na sua mão a agulha. O mandril, espetou. Caramba, mas tá aqui. Acontece muitas vezes. Não, ou então o contrário, né? Ou então o contrário, acredito também. Se já colocou a agulha e a pessoa ainda tá lá, ai meu Deus. Já faz tempo. Como assim? Já tava lá, né? Às vezes para perder esse trauma, a gente até brinca, eu faço isso muito com os alunos, pega um ponto mais profundo, você insere a agulha conversando com a pessoa, ela nem percebe. Quando ela olha assim, nossa, a agulha entrou inteira, uma coisa, né? Aí ela começa a sentir, ela fala, nem sentia, nem sabia que estava ali. Depois que ela olhou, ai, cara. Doeu, né? Doeu depois. Foi depois. Existem técnicas, né? Então, não é... Porque, assim, tem um livro famoso dentro da medicina chinesa chamado A Arte de Inserir, né? De Sao Yamamura. Sim, Sao. Né? Então, mas não fazendo menção ao livro, mas a arte de inserir não é simplesmente... né, perfurar a pele, né, e colocar a agulha. Existem formas de colocar a agulha, olhando a respiração do paciente, alinhando a nossa respiração com o paciente, fazendo movimentos adequados, movimentos de punho, de ombro, até de pé. Exato. Às vezes a gente tem que fazer um movimento de finta, um movimento de pé para poder fazer a inserção suave. A escolha da agulha também é importante. A escolha da agulha. Então tem... não ângulo, é apenas ângulo, grau. Então assim... num curso de acupuntura, o aluno ele não tem apenas uma aula de inserir agulha. Sim. Né? Se a gente for pensar bem, inserir agulha é fácil. Sim. Né? Qualquer pessoa insere uma agulha. Né? Aliás, uma máquina insere agulha. Exato. A gente pega aí inteligência artificial, coloca ali, ela mede mais ou menos e faz a inserção. Gente, não é isso. Só que você vai inserir em qualquer lugar, né? Não é um prego numa tábua. E aí que é o negócio. Exatamente. Não é um prego numa tábua. Você falou isso, eu lembrei, até falei pro Daniel. Faz 1 ano e meio, 2 anos, a gente estava anunciando o curso de acupuntura, ligou um rapaz lá
que ele queria fazer o curso de acupuntura. Mas ele não queria fazer o curso, ele só queria aprender a espetar, a inserir a agulha. Não, ele falou espetar a agulha. Porque eu já sei tudo, eu já sou enfermeiro, já tenho anatomia, Eu falei, não, mas você não está entendendo. Não é o espetar a agulha que você tem tem todo um porquê antes, né? É outra visão, outra vida. Eu perguntei, o que é? Aí ele me explicou um monte de coisa, eu fui lá, falei pro moço, não é assim que funciona, né? Não é espetar a agulha. Na verdade, a primeira coisa que a gente fala dentro de um curso é isso, ó. A gente veio aqui para formar acupunturista, não para ensinar espetador de agulha. Espetador de agulha, você vai pegar um livrinho lá com receitinha de bolo, vai colocar as agulhas ali onde der, pronto, quer dizer... 2 mais 2 é 4. Exato. Tá acabou. Não existe. Né? Isso. Não tem existe. toda uma filosofia por trás, como você disse no começo, né? Um estudo, um entendimento até do próximo, né? Exato. Como você faz um atendimento com a além pessoa. da questão de biossegurança... Sim, aí vai além. Tem muita coisa dentro disso aí, né? Tem todo o contexto burocrático da acupuntura também, que você precisa inserir no meio da saúde, até onde o limite que você pode alcançar na sociedade, principalmente na nossa ocidental. Sim, sem dúvida. Né? E eu respirei para falar, você já tinha respirado ela já. Eu comecei, ela já falou. Então, a acupuntura, ela vai nos pontos de acupuntura, ok, dos meridianos, tá. Mas daria também pra gente usar o próprio dedo, vocês acupunturistas usar o dedo, aí também é o tal do Doin, não é isso? O Doin ele é nos pontos de acupuntura? Ele é utilizado dentro dos pontos de acupuntura. Então, uma técnica de acupressão, que a gente fala, né? Que é pressão nos locais onde tem os pontos de acupuntura. Mas aí, no caso, são abordagens diferentes, né? Tá. Então, existe caso de agulha, existe caso de ventosa, existe caso de massagem, existe caso de moxa. E não é para todo paciente, todo ambiente, todo local que a gente pode aplicar a mesma técnica. Por exemplo, uma coisa que sempre costumo corrigir, que em todos os escritos chineses, eles falam assim, olha, que o sul é quente e o norte é frio. A gente está no Brasil, abaixo da linha do Equador. Como é que é o nosso norte? É diferente. É o quente. contrário. Nosso sul é frio. Então eles falam, no sul você usa moxa, você usa ventosa. No norte você usa moxa. Você vai fazer moxa bustão no sol da Bahia, entendeu? 50 graus lá, o cara, você vai botar calor. Então não faz sentido esse estímulo que você dá, porque ele já tem esse estímulo do ambiente. Então, além disso, a gente precisa avaliar o ambiente, o horário, o local, o contexto em que a pessoa vive, para chegar num senso comum, num bom senso do caminho do tratamento, né? Sim, realmente é muito complexo, né? Muito. Você vai fazer, por exemplo, uma inserção de agulha numa cadeia grande, né? Uma cadeia muscular muito grande, glúteo, trapézio, que são quadríceps, né? Que são músculos grandes, robustos. Então você usa um agulhamento mais firme, mais profundo, né? Agora você faz um agulhamento em pescoço, num idoso, num bebezinho, né? Como que é esse agulhamento, né? Então não é um padrão para todo mundo. Existem vários tipos de agulha, desde uma agulha intradérmica, né, até agulhas grandes, né, de 75 milímetros. Trepanação, para você atravessar. Então, que você faz a transfixação da agulha. Tem algumas agulhas que são agulhas de contato, né? São agulhas de contato, que você faz, como você disse, a acupressão. Né? Então, você só faz o estímulo com a ponta de uma agulha que ela não perfura a pele. Mas também não é qualquer ponto. Você tem que ter todo um contexto. Exato. Né? Então, por isso não é fácil. Eu não quero usar agulha, só faz ali a acupressão. Não, existem recursos, né, de uma acupuntura não invasiva, mas a gente tem que entender quando aplicá-la. Né? É isso que o aluno aprende no curso. E um não substitui o outro. A gente precisa entender isso, porque assim, quando o caso é caso de agulha, é caso de agulha. Quando é caso de acupressão, é acupressão. De eletro e tal. A gente pode até compensar, mas substituir você não consegue. Então é por isso que você precisa ter todos os recursos para, quando necessário, você utilizar. Aí entra de novo naquilo que o André, a gente sempre fala aqui em todos os Unicasts. Eu acredito que quem assiste todos deve falar, lá vem eles falar isso de novo, mas não tem como.
nessa nossa área, não vou nem ainda entrar na acupuntura, mas na área das terapias holísticas, quanto mais ferramentas a gente tem na mão, né, melhor para a gente estar ajudando aquela pessoa, e justamente por isso, porque tem pessoas que vai encaixar melhor esse tipo de tratamento, tem pessoas que é melhor esse. E no caso da acupuntura não é diferente pelo jeito, né? Não, é a medicina não chinesa, não adianta mas você tem gostar, várias ferramentas. Não adianta você gostar de uma técnica sendo que o paciente dela não precisa. Então não adianta você tentar insistir na questão, que você pode ser mais prejudicial do que benéfico, né? Então a gente fala, isso é importante, que se tenha um leque de aprendizado para saber o que usar, quando usar e onde usar. Não é todo mundo que é paciente de acupuntura com agulha, não é todo mundo que é paciente de massagem, ou é paciente de ventosa, não adianta você gostar e dominar uma técnica, sendo que o paciente dela não necessita. Então acontece de, por exemplo, alguém chega e fala assim, eu quero um atendimento, queria marcar um atendimento de moxa. Aí a pessoa chega lá e aí no diagnóstico ele pode no diagnóstico você fala, olha, você veio para moxa, sim, maravilhoso a moxa, mas no seu caso... Eu não faço. Exatamente. Eu não faço. Também não. Eu nem, por exemplo, eu sempre costumo explicar, desculpa, eu costumo sempre explicar o seguinte, né? Assim, querer não é poder, como a nossa mãe falava pra gente, é a mesma coisa. Dentro da massagem da acupuntura, é a mesma querer não é todo poder. Todo mundo faz, é a mesma, exato. Quase isso, a mesma coisa. Você fez assim, eu tô com dor nas costas e eu quero uma massagem. Querer você quer, mas não vou fazer, porque não é o seu caso, não é de massagem. Seu caso de acupuntura, seu caso é de tal, seu caso é de moxa, seu caso é de ventosa. Assim como, queria fazer uma sessão de moxa. Eu não sei como é que se faz sessão de moxa, não conheço. Né? A gente trata o paciente, trata o cliente dessa forma, a gente avalia, né? Então não existe isso, eu quero fazer um aurículo para dor de cabeça. Para dor de cabeça, é o aurículo que vai te ajudar? Deixa a gente avaliar, deixa eu te ver, vamos ver como é que é. Mas por que a pessoa vem assim? Porque a vizinha fez, a tia fez, a mãe fez e funcionou. Ela falou, eu quero fazer isso. Fica essa ideia. Só que a sua raiz é outra. É outra, perfeito. Né? Então... deixa o terapeuta... É isso. Eu tenho até uma teoria quanto a isso, eu nem sei se é maluca assim, mas eu acho que ela é um pouco cabível nisso aqui. O que acontece assim, por muitos anos, as terapias, as práticas integrativas complementares de saúde, que a gente entende hoje, né? A acupuntura está dentro dessas práticas integrativas e tantas outras. Ela ocupou um espaço muito elitizado. Não no sentido financeiro da palavra, mas ela permeava, acesso, né? Ela permeava locais muito elitizados, como por exemplo os spas. Na terapia spasiana, sim. As terapias spasianas, o cara vai lá e recebe um menu, igual um restaurante. Sim. Olha, eu tenho aqui massagem, eu tenho moxa, eu tenho aurículo, tenho isso, tenho aquilo. Aí ele escolhe o que vai fazer, né? Agora, na prática raiz mesmo, na terapêutica mesmo, você resolver um problema, você vai lá no consultório ser resolutivo. Perfeito. Quem determina o tratamento é o terapeuta. E não, eu quero fazer aurículo. Não, bacana, se couber, tudo bem, beleza, mas eu não apresento um menu pro meu paciente. Meu paciente chega no meu consultório, ele vai receber um tratamento. Se esse tratamento consiste em aurículo, moxa, agulhamento, massagem, terapia, dar um pulo mortal em cima da maca, não que isso exista, pelo você amor vai resolver o problema dele. A gente vai fazer. Se mortal for necessário, mortal terapia, a gente faz isso daí. Mas não oferecer um menu lá pro cara escolhe. Não é um cardápio. Fazendo uma alusão, a gente vê muito isso. As pessoas confundem muito isso. Eu sinto muito isso. Terapia spasiana. Dentro da alopatia mesmo, você não vai no médico e diz, eu quero tomar um bezetacil. Lógico. É verdade. Porque numa estética é diferente. O cara fala, não, eu quero fazer aqui e tal, vou procurar um médico, dermatologista, enfim, que faça esse procedimento. Aí é uma coisa. Ele vai tratar, não, eu quero tratar com tal. Pô, não faz sentido. Aqui é a mesma coisa. E não só dentro da acupuntura, fisioterapia, dentro das terapias integrativas também. Sim. Todas elas. Quando você fala em terapêutica, não há escolha, não é assim. Quem escolhe é o profissional. Não há escolha. Por exemplo, a diferença do massagista para o massoterapeuta é justamente essa. Massagista é quem faz massagem. Aí você não tem opção, ele faz o que ele sabe fazer ali, a massagem.
massoterapeuta, ele trata com massagem. Boa. Ou seja, então ele precisa trata avaliar... com massagem, exato. Qualquer massagem. Qualquer técnica que exatamente, que ele domine, ele vai tratar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar dentro da lógica dele, do esoterismo dele, né? O conhecimento esotérico próprio da massoterapia, para que ele possa agir, aplicar a melhor tratar, técnica de massagem. Terapeuticamente. Exato. Quando é uma coisa aleatória, se estou num clube fazer massagem, é uma outra história. Você vai para o massagista, o massoterapeuta é tratamento. Sim. Eu quero fazer uma massagem relaxante para reduzir medidas. Não é uma massagem relaxante para reduzir medidas. Né? É mais ou menos por aí que o pessoal vem buscar. Podia ser assim, né? É simples, né? Não tem como. Relaxa e emagrece. É ótimo, né? Emagrece dormindo. Não, mas daí é o que eu sempre falo também. A gente até se torna repetitivo. Mas da importância de o paciente buscar um profissional de qualidade. Sim. E da importância de um aluno que está buscando um curso, buscar um curso de qualidade. Perfeito. São os dois lados aí que a gente trabalha na Única, né? Exatamente. A gente tem, por histórico, por história mesmo, o Brasil como sendo um grande expoente da diversidade de técnicas. Verdade. Eu acho que isso merece ser registrado aqui nesse vídeo, porque assim, o Brasil agora em abril completou 523 anos de existência. Desses 523 anos de existência, pelo menos 350, a gente tinha uma medicina baseada nas práticas populares, de mescla, inclusive. Né? Então, eu acho que esse é um olhar importante, porque as nossas avós, pode ver, quem está assistindo agora aí, a avó, o bisavô, tratava com isso. Era uma erva que tem no quintal, era um chazinho, era uma ventosa feita com um copo de boca larga. Na vela ali, tá no algodão, no álcool. Algodão com álcool no copo. A fitoterapia brasileira, ela é riquíssima. Todo mundo conhece uma erva por alguma coisa. Exatamente. Né? E a gente nem tá falando de terapia, a gente tá falando de prática popular. Sim. Em muitos países do mundo, isso nem existe. Nem existe. A técnica de acupuntura que eu sei aqui é feita pela minha família. Em muitos lugares do mundo é assim. Mas eu queria aprender essa técnica. Na vida seguinte tenta nascer na minha família. É negócio bravo, assim. Uma colônia japonesa, vinham para cá, eles vinham com o potinho de agulha, né? Estojinho de agulha deles. Os caras trabalhavam ali. Então, agora a gente tem uma abertura muito grande para isso. Né? O brasileiro, ele consegue sentir essa diversidade e é mais aceitável. Sim. Não, a gente vê nesses anos aí de Única, né? Nossa, realmente só cresce, né? Só cresce esse mercado, essa procura das pessoas buscarem ajuda em se tratar com esse tipo de terapia, de medicina, vamos dizer assim, né? Integrativa, né? E também pessoas querendo aprender, muito legal. Ou para si, ou até como profissional, se profissionalizar. Então, isso é muito legal. Pegando esse gancho também, assim, que o Alan já citou aqui, a gente exporta terapeuta. O Brasil exporta terapeuta. A Única exporta terapeuta. Também, exatamente. A gente tem alunos em Dublin, Itália, Inglaterra, demais isso, é muito legal. Isso pensando no Brasil, que você está falando. Exato, a gente exporta. Então você tem alguns expoentes aqui, né? O odonto, a físio mesmo, as terapias integrativas, a gente exporta profissional de qualidade. De qualidade. Eu tinha um amigo, quando eu fazia capoeira, uns 10 anos atrás, 15, ele ia para os Estados Unidos captar paciente para vir aqui fazer cirurgia plástica. Olha só. Eu achava que era o contrário, que a gente que ia para lá fazer cirurgia. Não, ele ia lá, o trabalho dele era esse. Era um vendedor, né? Ele ia lá captar para vir para cá fazer cirurgia plástica com os nossos médicos. Olha, isso já em 2000 e... Quando que eu te conheci? 2004? Por aí. 20 anos atrás, eu falei 10. Não, exatamente. A gente tem referência em muito mais que a gente imagina, né? Então, essa síndrome de vira-latismo precisa acabar. Precisa acabar. Essa história do jeitinho brasileiro, síndrome de vira-lata, precisa acabar porque não faz nem sentido, na verdade. Não faz nem sentido. Exato. Não, aqui é demais. A gente tem uma miscigenação que fala, né? Demais, que você falou lá atrás. Tinha os índios, vieram os portugueses, veio o povo africano, aí começou a vir japonês. Tem tudo aqui. Tem tudo. E você vai para o sul ali, cidade holandesa, cidade alemã. É demais aqui. Imagina
a quantidade Você de tem o mundo inteiro culturas dentro do Brasil. O mundo inteiro dentro do Brasil. E cabe, né? A Europa inteira já cabe aqui, que a gente sabe, né? Exato. Territorialmente falando. Sim. Então, quer dizer, a gente já tinha uma raiz, né, aqui. indígena. E vieram todos os povos praticamente para cá. Então você tem um pouquinho de cada um formando um grande todo aqui, né, em relação não só às terapias, obviamente. Falando assim, você acha que hoje, a gente fala MTC, né? Medicina Tradicional Chinesa. Sim. Mas você não acha que já é uma medicina tradicional chinesa brasileira? Que a gente, por exemplo, vamos falar de sushi. O sushi no Japão não é o mesmo sushi daqui. Aqui é o sushi brasileiro, né? Será que não mudou alguma coisa? A gente não mudou, não. A gente não... Adaptou para a nossa realidade? A base da medicina chinesa, ela se mantém. Sim. A medicina chinesa é medicina chinesa no mundo todo. Hoje eles Não tem ainda como usam fugir. lá dessa mesma forma? tem como fugir. Existe acupuntura na China hoje, assim? Muito. Eles usam essa? Muito. Existem hospitais De acupuntura. que de legal. acupuntura que trabalham com técnicas tão boas e tão eficazes quanto a gente usa aqui. E nós usamos lá. Isso, aliás, isso no mundo Há todo. uma grande troca em né? relação a isso. Então, a medicina chinesa, né, ela é uma base que te dá suporte para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Porque o ponto, quando você aprende lá um ponto, um mapeamento, ele muda de nome. A nomenclatura Sim. por Mas tá no mesmo conta, lugar. né? Mas é o mesmo, pulmão, o mesmo canal de energia. isso, ali, pulmão assim. 1, né? No Brasil é Lung 1 e tem um nome em chinês que eu não vou lembrar agora. A tradução ali foi mais é a o mesmo mesma ponto. coisa. Então é o mesmo ponto. Então, assim, Tá. isso não muda, né? Mas ele é dinâmico, né? Então, por exemplo, as patologias, as enfermidades que um determinado grupo tem, né? E aí a gente fala mais epidemiologia do que de outra coisa. Então, assim, o grupo aqui no Brasil a gente tem mais, por exemplo, a gente viu 2018 que teve um surto de febre amarela, né? Então a gente fazia acupuntura, isso aí, para minimizar esse impacto. Sim, questão de adaptação local. Adaptação né? local. Né? E evidentemente que você não vai ter febre amarela Sim. na Groenlândia, né? Porque você tem mas tem outras doenças Tem lá. outras doenças Então, lá que você... então a acupuntura ela é tradicional e versátil. Isso, Né? Então, volátil, né? Versátil. Muito versátil. Então, por exemplo, na questão até da pandemia de Covid aí, era uma Nossa, doença eu que tava não aqui existia. pensando nisso. Era uma doença que não existia, Exatamente, passou a isso que eu ia existir. falar. Como foi no Aham. começo, Como foi? né? Como eu vou usar a acupuntura? Exatamente, então foi exatamente como a Porque era medicina tudo muito tradicional novo. encarou. Falou, caramba, como é que a gente lida com isso? A gente também falou, como é que a gente vai lidar com isso? É. Tanto que na China montaram aquele hospital tal, né? E logo no pós, você tinha acupunturista lá. Você tinha um hospital de acupunturista no pós-Covid. Então, trabalhou, saiu tal, agora vamos limpar essa sujeira aqui, vamos ver o que a gente pode fazer energeticamente para trabalhar isso aqui. Então, é exatamente a mesma abordagem. Ela é adaptável. Sim. Então, por exemplo, essa questão da Covid, ou então aqui, como eles falam lá, tradicionalmente seria o norte frio, o nosso aqui é o sul, então a gente tem que trazer e adaptar para cá. Adaptar para Para as doenças daqui, para a realidade, o ambiente daqui. Sim. Mas a filosofia A e a base é a mesma, é né? a mesma. Por exemplo, que nem fisiologia e anatomia, não muda em nenhum lugar do mundo. Negro, sim. japonês, branco, Qualquer amarelo, povo. indígena, vermelho. Né? Anatomia é anatomia. O bíceps é o bíceps em todo mundo. É. Né? Então, energeticamente, a nossa visão também é essa. Tá. Então, é adaptável como nós somos adaptáveis. Né? Em Sim, qualquer situação legal. você pode aplicar quando for necessário, ou não, Ou caso não. não seja. Você pode, por Faz exemplo, acupuntura. atender um paciente que não fala o seu próprio idioma. Exato. E aí você faz o diagnóstico com base numa metodologia muito própria, né? Numa racionalidade médica muito própria da medicina chinesa. O diagnóstico, a seleção de pontos, Sim. os Eu ia questionamentos. te perguntar sobre diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? É só o que o paciente te fala numa anamnese ou você vendo olho, língua, apertando algum ponto? Coloração. Tem alguma forma de você descobrir, se de repente algum problema que ele tenha pela A gente língua, tem por muito exemplo? É, Mas- igual você falou, você é uma pessoa que você vai atender ou fala outra língua, você não está entendendo nada. Não, eu do que ela falo tá isso porque eu falando. fiz aurículo há um tempo atrás, que eu tava com uma dor, nem lembro onde que era a dor, que já passou, eu não lembro. Se era no ombro, não lembro. Eu estava fazendo aurículo lá na Única. E a terapeuta que me atendeu tava lá e falou, nossa, olha isso aqui. Eu falei, o que foi? A orelha fala.
a orelha é fofoqueira, ela tá me contando isso. Por isso que eu perguntei do diagnóstico. Tem como? Tem e muito, né? Na verdade, assim, você tem muito mais recursos do que a gente possa imaginar. Então, o histórico do paciente é um deles. Para te relatar. Às vezes ela não precisa nem falar o que ela tem. Não precisa nem falar porque você já está vendo. Então, você tem desde da coloração, desde o tom de voz, você tem sinais que a gente pode confirmar na orelha, no nariz, na língua, na boca, na mão, no pé, no abdômen, no Só de olho, olhar, na tudo cabeça. fofoqueiro. Exatamente. Né? Olhar, eu não sabia avaliar, disso, eu perguntei de verdade mesmo. Olhar, avaliar. Então, assim, a gente vê desde de coloração, vê desde que a pessoa fala, o tom que ela fala, o cheiro. Então, você tem centenas de formas de confirmar aquilo que você já suspeitava, ou mesmo fazer um diagnóstico, uma anamnese, né, do paciente, sem nem precisar falar. Se a gente fala, poxa, não importa se ele não falar só isso, tem outros recursos. Sim. Né? Mas o cara não tem a mão, mas ele tem o pé, ele não tem uma orelha, tem a outra, nariz, enfim. Mas, de qualquer forma, vocês têm uma ficha aí de anamnese, né, para achar um diagnóstico. Mas aí tem a inspeção, a ausculta, palpação, a palpação. O odor do paciente, tudo isso é levado em consideração. Até porque ainda tem coisas que pode ser que para aquela pessoa que você está ali atendendo ainda é algo oculto, ainda não apareceu, ainda, né? Sim, vai e aparecer. aí, às vezes, numa coloração já está e é importante visível. colocar também que tudo entra em conta. Por exemplo, o ambiente, a condição financeira, o histórico, tudo fala em favor da amnésia, do diagnóstico da anamnese. Né? Então a gente fala assim, o paciente pode até tentar mentir, mas o corpo dele não vai. O corpo dele não vai mentir. Vai te dar sinais, vai te mostrar. Às vezes ele pensa que é um problema e a gente encontra outro dia eu tô sempre passando... minha dor é aqui no ombro. Você vê, caramba, veio lá da coluna, enfim... Porque você achou, tá refletindo, tal, né? exatamente. Outro dia eu tava passando, eu sempre subo escada, desço escada, vou pro escritório, volto, aí eu tava tendo aula ali, às vezes eu paro e fico ouvindo, né? É outro fofoqueiro. Não, eu aprendo. Não, aí eu não sei quem que foi que falou, era alguma professora nossa de aurículo, era aula de aurículo, ou era mocha, não sei, eu sei que a professora era acupunturista, não lembro se era a Jaimara, Luz, eu não lembro. E aí eu lembro que ela pediu para uma aluna mostrar a língua para ela. E, nossa, ela descobriu um monte de coisa na língua dela. Eu falei, caraca, porque era rachada, porque tava branca, porque não sei o quê. Eu falei, meu Deus. 2 pontos importantes, eu acho que ganha um destaque, né, na nossa sociedade, porque a gente está acostumado com alta tecnologia, a gente está acostumado com diagnóstico a partir de exames laboratoriais, exames de imagem, né? E é muito comum a gente observar o pulso. Né? Tocar no pulso do paciente, não é isso? Exato. Então a gente trabalha muito com o pulso. Tanto é que vamos fazer um exercício aí, ó, quem quiser, ó, se vocês quiserem testar agora aqui, ó. Se a gente pegar a polpa dos 3 dedos, gente, isso aqui não é uma aula de pulso, pelo amor de Deus, né? É só uma brincadeira aqui, ó. Pega aqui a polpa do dedo, ó, e a gente coloca aqui, ó, mais ou menos nesse ossinho, ó, perto do dedão aqui, ó. E se você pegar, você tá sentindo, ó, o pulso, tá vendo? Ó? Você consegue sentir o pulso radial, a artéria radial que passa ali por baixo, ela bate, né? Será que interfere isso, né, em cada pessoa? Esses pulsos, cada um tem um significado. Se a gente pega agora, ó, esfrega um pouco o braço aqui em cima, ó, esfrega um pouco aqui o braço e afere o pulso de novo. Faz isso e afere o pulso para ver se aumenta. Aumentou? Deu uma acelerada. Ele dá uma acelerada. Isso é só um exercício simples. Sim. Né? Pra gente observar. O que está no pulso é o que está acontecendo agora no nosso corpo. Gente, isso aí não precisa de pulso, né? A gente consegue sentir isso. Medo, ansiedade, angústia, lembrança. Você sente, né? A pessoa que a gente gosta tá passando, o coração acelera, né? Isso é um reflexo do que está acontecendo agora no pulso, né? E a língua, a mesma coisa. Só que a língua é o que já está ali, né? Instalado no corpo, já tem um tempinho ali. Já é um exame de imagem. Já é um exame de imagem. Isso também é mais uma coisa que eu ia perguntar. Deixa eu ver se eu consigo fazer minha pergunta. Acupuntura, não só acupuntura, né? Todas as técnicas que a gente tem terapêuticas na Única, que eu percebo, as pessoas vêm quando já estão ferradas. Ninguém vem por uma... Isso é comum. Caramba, esqueci a palavra. Prevenção. Por uma prevenção. Não, né? um ou outro aí. Eu vou buscar um acupunturista para me manter saudável. Mas né? é raro. Eu vou porque eu me ferrei, tô com dor, né?
É mais ou menos nessa linha que entra. Aí já está cristalizado. Mas, de repente, eu tô para ficar mal do fígado. Se eu fizer uma prevenção no acupunturista, vai acusar isso? Em algum ponto você vai descobrir, putz, ó, cuidado aqui. Pode ser que aconteça. Muito. Tem essa parte. Muito. Você consegue ver a condição energética. Existem algumas condições energéticas que elas são sindrômicas. Meu estômago tá mal, eu tô mal do estômago. Isso é muito comum. A gente, na nossa prática clínica, a gente pega paciente lá e fala, olha, a sua vesícula tá mal pra caramba. A pessoa até contesta a gente. Não tô sentindo nada. Ou então ao contrário, impossível, eu tirei a vesícula 10 anos atrás. Nossa, e aí? Né? Mas o fato dela não ter a peça anatômica exatamente. Não significa a função que ela foi não tem a tirada. função energética que está ali. Então entra naquilo que a gente falava no começo, né? Da função e não do órgão em si. A gente se apega muito a isso, a questão física, a peça anatômica. Física, palpável, né? E anímico. Então acontece isso. Eu vou fazer uma prova, uma entrevista, eu vou para uma festa, vou casar, sei lá, vai fazer alguma coisa. Você consegue fazer um tratamento antes, consegue fazer uma prevenção daquilo que está para acontecer. Minimizar, redução de danos, quase uma redução de danos, né? Uma redução de problemas que virá depois. Maravilha também, então, para prevenção. O contexto, na verdade, o contexto todo é o seguinte... Eu já volto naquilo que a gente falou, o Alan falou no começo lá, da visão de saúde e doença. Eu costumo falar isso muito para os alunos. Olha, gente, a gente precisa entender que a questão de doença, vista nesse âmbito das terapias, parte-se de um equilíbrio, né? Então, a gente fala que quem tem saúde não tem doença. Então, doença é uma alteração de saúde. Então, se você se mantém saudável, a doença não chega. Né? Por exemplo, se você tem bons hábitos alimentares, você evita doenças de estômago, de intestino. Se você tem bons hábitos físicos, doenças musculares, ósseas. Assim também, energeticamente, a gente fala. Em questão do emocional, que pega muito. Em questões de até empíricas, assim mesmo, né? Então, a questão da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, das terapias integrativas, entram nesse contexto de manter saúde. Então, a gente não trata a doença. Pô, você não trata a doença? Não. A gente dá saúde. Deixa a pessoa saudável. Exato, porque quem tem saúde não tem doença. Certo. No fim das contas, a acupuntura, a agulha, a moxa, a ventosa, a massagem vai agir como agiria, de certa forma, uma medicação. Não é o remédio que te salvou. O remédio, o que ele fez? Fez com que teu corpo reagisse de uma forma na qual ele vai se tratar. Então, aqui é a mesma coisa. Seja ela emocional, seja ela física, é a mesma questão. É lógico que cada um tem o seu direcionamento, a sua função específica, né? Você não vai chegar lá com uma fratura exposta para acupunturista. Entendeu? Então, precisa... Vamos com calma. Exatamente, precisa se colocar dentro de um contexto. Mas, no fim das contas, a função seria a mesma, por caminhos diferentes. Mas você pode, após ter passado no médico, raio-x, engessou, fez cirurgia, agora vamos para a acupuntura para acelerar o processo, para aliviar uma dor, né? Exato. Então, de qualquer forma, que é a medicina integrativa, complementar. Sim. Então, entra também nesse lado, né? Que a acupuntura ela sempre vai estar ajudando, mesmo que ela não seja a prioridade ali, a principal, né? Então, tanto como prevenção, como tratamento, né? Auxiliando ou sendo a única forma de tratamento, né? E outra coisa que, né, às vezes as pessoas perguntam também, quanto a crianças, bebês e gestantes, podem acupuntura? Ou se tem alguma contraindicação geral, tem alguma, né? A contraindicação sempre existe, né? Mas criou-se muitos tabus. Né? Há um tempo atrás, você fala, não pode usar acupuntura em gestante. Sim, massagem não pode. Não pode acupuntura massagem. Moxa. Pessoas com câncer, nossa, tá com câncer, não pode fazer acupuntura. Não, gente. Pode, desde que seja um acupunturista responsável, que saiba o que está fazendo, com toda a segurança, com acompanhamento, dialogando com o médico. Exato. Né? Então, sim. Que entenda dentro do contexto, né, da situação da pessoa. Claro. Eu costumo dizer, desculpa te cortar, mas eu costumo dizer o seguinte, a maior contraindicação da acupuntura é o acupunturista.
Essa é a maior contraindicação. Da massoterapia é o problema entre o paciente. É isso. Exato. É isso. Então, essa é a maior contraindicação. Né? A gente fala assim, olha, qual é a contraindicação? A acupuntura contraindicada para câncer? Se você não sabe fazer, é contraindicado. É terrivelmente contraindicado. Exatamente, perfeito. Certo. É o conhecimento que ele adquiriu ali. Que Isso, porque... É o profissional qualificado. Toda contraindicação, para qualquer tipo de terapia integrativa, a acupuntura entra nisso também, fisioterapia, enfim, é o profissional, é o conhecimento profissional. Se ele não sabe fazer, ele não deve. Não deve, Muitas profissões, elas são baseadas num conhecimento linear. Né? Então, as pessoas começam a estudar, tem um crescimento, aí ela chega num determinado platô, para e vai. Né? E para e continua, e vai. A medicina chinesa, ela exerce um sistema circular de conhecimento. Então, a gente aprende na aula 1 um conceito, uma teoria chamada Yin e Yang. Acho que todo mundo já ouviu, né? Aquela bolinha que parece 2 vírgulas, né? Ali uma preta e uma branca, que tem uma sementinha oposta dentro do outro e tal. A gente aprende aquilo ali. Com 50 anos de medicina chinesa, você está falando de Yin e Yang de novo. Você está reduzindo os problemas da pessoa no Yin e Yang. Então, assim, não adianta querer estudar acupuntura se você não gosta de estudar. Sim. Porque eu vendo o curso, eu falo isso. Eu falo, a acupuntura é um conteúdo bem denso. Você tem que estudar, tem que ler muito. Eu vejo livros ali de... Não é difícil, viu? Não é difícil, né? Porque às vezes o pessoal quer fazer um curso, né? É gostoso pra caramba. Não assusta. É gostoso. Maravilhoso. Pra quem adora. É um conhecimento incrível. Fantástico. Mas assim, sempre... A gente está sempre entrando em processo terapêutico também. Sim. Né? Então a gente está sempre dentro do processo terapêutico, a gente sempre trabalha junto com o paciente. Tem adesão, pacientes que têm mais adesão se equilibram mais fácil do que pacientes que têm pouca adesão, como um todo, né? Qualquer medicina, prática médica. Então, a ideia é essa. Então, o conhecimento da medicina chinesa, ele é circular. Então, falar, não, olha, eu tenho, né, o meu ego não me permite mais me debruçar em cima do livro porque eu já tenho tantos anos de medicina chinesa. Esse cara vai se ferrar. Não, vai se ferrar porque, cara, não tem como. A gente, o tempo todo. Exatamente. Né? Você vive isso, né? Que a gente está falando agora. Você vive isso, então a sua realidade muda. Sim. Né? Porque você vive essa filosofia. A gente fala isso muito para professor, quando é que eu vou entender isso? Eu falei, olha, nem eu estou entendendo até hoje, com 20 anos, você acha que você vai entender quando? Eu também não sei. É verdade. Porque é muito volátil, está sempre mudando. Se a gente não tiver contato diário com isso, não vivenciar isso, a gente perde também. Então agora entrando nesse assunto, eu preciso falar sobre isso, que lá nos cursos, né, no curso de acupuntura, o que mais vocês pegam no pé é fazer os alunos participarem dos ambulatórios, né, gente? Isso é importante. Porque os ambulatórios é a vivência, é vida real, é vir problema, pessoas com problemas, e você vai estar ali com o problema. Você está vendo o livro ao vivo ali. Isso, a apostila está ao vivo na sua frente. Tira aquela foto de modelo ali e pega a pessoa real, né? Só o professor falando. Então, quando você pegar uma pessoa... Não, a pessoa está ali. Então, os ambulatórios realmente eu acho sensacionais. E são semanais, né? É fundamental fazer isso. Acupunturista que não pratica não é acupunturista. Eu posso ler um livro desse tamanho falando sobre o gosto da maçã. Mas a gente só vai entender o gosto da maçã que a gente mordeu uma maçã. Né? E mesmo assim, se você comer uma maçã verde, ela tem um gosto. A maçã vermelha... Vários. O mesmo pacotinho da maçã pode estar com sabores diferentes. Faz o curso de acupuntura, nunca põe a mão em ninguém. As pessoas, anatomicamente, são diferentes. Né? E outra orelha coisa, é diferente, caramba, mão, tamanho de pé. É muito relativo em relação também à vivência do problema. A tua dor no ombro, a diferença da dor no ombro dela. Mas é uma dor no ombro, é a mesma dor no ombro. Peça anatômica. A dela é porque movimenta demais, a sua porque movimenta de menos. Se eu tratar igual, eu vou lascar um dos dois. Mas não existem pontos, por exemplo, tenho dor no ombro, ele também tem. Bom, esse ponto e esse ponto aqui vamos fazer igual. Mas a história do problema dela é uma, a história do problema dele é outro. Então, um ponto pelo menos em comum, não existe isso? Existem tratamentos, por exemplo, a gente começa um padrão de tratar... Gente, não é uma regra. É o que mais acontece. Então, muitas vezes a gente começa a tratar pelo ramo.
Duas pessoas com dor nas costas. Sintomatologia. Tá. A gente vai tratar a sintomatologia, o Certo. ramo, né? Agora, qual é a raiz de... Resolveu aquela dor ali naquele momento. tá. Depois Isso. vamos curar agora. Sim. Até porque Exatamente. muitas vezes o sintoma mascara a raiz, a causa. Então você precisa tirar o sintoma para vasculhar Pra onde está essa vasculhar. causa. É. Porque ele acaba não te deixando nem chegar na Mas eu raiz. imagino que num atendimento de acupuntura, você faz um combinado de vários pontos, né? É dinâmico. É dinâmico, sim, né? muito dinâmico. Pra isso é isso, Exato. pra aquilo é isso, né? E outra Faz uma coisa, né? combinação Você não de vai pontos. usar os mesmos pontos sempre que aquela pessoa vier ali. Uhum. Porque quando ela chegou no outro dia, você já não é o mesmo. O tempo já passou, já é uma outra... O meio dela já é É. outro ali, né? Exatamente. Acabou naquele instante. já mudou, E exatamente. falando da aurícula... Mas tem uma reavaliação, tudo. Aham. Falando da aurícula, né, que é a acupuntura na orelha, né, nessa região, quando a pessoa vai embora com os pontinhos ali, com as agulhinhas, aí quando aquele ponto durante a semana ele cai, alguma das agulhinhas cai, tem algum significado? Agulha não, semente, né? Pra ir embora, você vai Sementinha, com a sementinha, semente. desculpa, Não. Não, também tem agulha permanente. agulha, também. Ah, é? Tem. Semi-permanente. Também Agora, aprendi isso vendo? agora. Isso daí eu já sabia. Eu não. Tem a intradérmica também, que ela também fica. Então, aí se cai, tem algum significado? Não só porque descolou, mas é porque já fez o que tinha que fazer? Tem alguma coisa nesse sentido? É amplo. É Não amplo. tem como falar, porque às por vezes isso. chegou num determinado momento que o próprio corpo expulsa, porque Rejeita. cai. Pode ser um problema do esparadrapo, que é de uma qualidade baixa. Oleosidade e de repente, da orelha. Oleosidade da né? orelha. Tomou banho, não cuidou. Tomou Esfregou, banho, esfregou tá. muito. Na cama, às vezes, é muito comum sair então na cama. Mais uma coisa que fica complexa, A maior né? parte dos pacientes, eles acham as sementinhas na cama de manhã. Tá. Né? Porque tá à noite, raspa no travesseiro, vai virar de posição, ele acaba saindo. Então, não posso afirmar de que entendi. fez o papel, pulou fora. Exato. Né? Então, Até como questão do seria sangramento. muito místico, né? Até como a questão do sangramento. É importante a gente tirar essa questão do místico. Do né? místico, é muito importante tirar isso. Porque quando você fala de energia, o pessoal fala assim, ai caramba, energia. Não é isso. Pô, mas aí, tá acesa a luz aqui, tá, a gente tá falando, isso aqui não é Tem energia Wi-Fi elétrica, rolando eletromagnética, aqui. exatamente. É. Então, energia é isso, Energia. né? Então, a força, o que a gente tá até força vital, energia Pingentinho vital. de yin yang. Não é mágica, né? O não adesivo é. no carro de yin yang. Exatamente. Né? Não vai impedir que o carro seja roubado. Exatamente. A menos que o ladrão seja computurista, né? Esse é colega. Mas mais ou menos por aí. Até a questão do sangramento mesmo. A gente fala assim, poxa, saiu sangue escuro, é porque tá ruim. Não, você tem que avaliar se a pessoa não toma um anticoagulante, se não tem Tem vários um problema circulatório. circulatório. Tá. Então tudo é dentro do contexto daquela pessoa. Tem que ser muito bem analisado, né? Exato. Então não tem como você colocar algo dentro da medicina tradicional chinesa, até como na nossa alopatia mesmo, que a gente chama de saúde protocolar. É algo que também precisa sair por consenso, saúde protocolar, até porque cada um é cada um. Mesmo a questão que seja global, até mesmo a questão que seja global, você precisa avaliar individualmente. Uma fibromialgia, por exemplo, fibromialgia, tal. O tratamento é esse. Só que para aquela pessoa esse tratamento cabe, para aquele essa cabe. A mesma coisa que a gente fala muito isso em relação à crítica de receita de bolo. Esses pontos são bons para dor de cabeça, esses pontos são bons para dor de barriga, tal. E aí o cara tem uma dor de cabeça porque comeu algo estragado, o outro porque brigou com a mulher. O outro porque tá ruim da visão. Exato. E o outro problema da coluna. E a dor de cabeça. É dor de cabeça. Aí você vai tratar com De pontos, forma genérica. Não tem como. É o que acontece até, muito. desculpa, Pode falar. medicação, por exemplo. Você uma dor de cabeça, Novalgina. Aí tirou como maluco. Eu falo, eu tomo isso aí que nem água com açúcar, não dá nada. Pra mim não faz efeito nenhum. Aqui é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Tem gente que toma Novalgina e cai no chão, derruba, né? Acaba. Tem gente que não tem Nada, efeito. nem Tem efeito. é água com açúcar. Entendeu? Sim. Não, perfeito. Muito legal, né? Porque tá tudo interligado, né? A verdade é essa. Eu Tá falei tudo uma vez, eu acho interligado. que não sei qual foi a técnica, mas o tratamento tá dentro do nosso corpo mesmo, né? A gente consegue tratar com o nosso corpo, né? Porque os pontos estão aqui para você ativar, né? Sim. A acupuntura é isso, né? pontos Você estão vai ali, ativar uns verdade, pontos no meu corpo entendi. e me curar com o meu corpo. Vai né? usar com Isso, alguma ferramenta, utilizar, né? claro, No caso, sim. Os pontos estão aqui, né? A energia. material. Eu sigo muito essa ideia da acupuntura clássica, que ela é uma coisa talvez um pouco romantizada, Sim, não sei sim, se essa sim, palavra é mais adequada, mas ela é poética. Eu É gosto filosófica. essa coisa filosófica. filosófica, poética, que fala o seguinte, que o corpo é um grande jardim.
E o acupunturista, ele é um jardineiro. Existem áreas desse jardim que estão mais ressecadas. Logo, floresce menos ali. Existem outras áreas desse jardim que estão mais encharcadas. Então, o acupunturista, ele faz o quê? Ele simplesmente limpa, ou ele favorece, ou ele estimula esses canais que pegam a energia que está em excesso e leva na deficiência, e vice-versa, e chama da deficiência onde está o excesso, e por fim, acaba buscando uma harmonia, né? Um jardim bonito, ele é um jardim harmônico. Sim. Né? Sim. A menos que seja um jardim de plástico artificial, ele é perfeito. Fica aquilo para sempre. Né? Mas o jardim... nenhum jardim é perfeito, porque ele é harmônico. Então, acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente acha o seguinte, que eu vou no acupunturista, eu vou trabalhar com isso, minha vida vai viver... vou ser zen, né? E não, você vai resolver um problema, vai ter outro lá na frente, e tem outro, e tem outro. Mas é por isso que precisa do jardineiro para cuidar do jardim. Trabalhar com esse dinamismo. Até porque um jardim o mato cresce, você vai lá e poda. Aí cresce de novo. Tem sol, tem chuva, estações do ano, né? Tem as fases. Essa é a ideia, bem legal explicar. Existem os grandes ciclos, né? O Lao Tse falava muito disso, né? O tal, ele se move em grandes ciclos, né? No nosso corpo acontecem esses grandes ciclos também. Tem hora que nós estamos mais verão, a gente sente isso, né? Mais mais yin, né? Agora, nesse período de frio, né? Então, a pessoa fica um pouco mais restrita, mais introspectiva, mais fria, né? Então, acontece alguma coisa alegre, né? A gente é convidado para um podcast aqui maravilhoso, a gente fica mais florido, mais feliz, né? Mais corado. Dá uma equilibrada, acho que né? é isso. Então, acho que esses grandes ciclos, eles acontecem no nosso corpo também. Só que a gente vive num processo tão de exteriorização que, infelizmente, a gente não tem essa percepção do que está acontecendo. Então, a acupuntura, as práticas integrativas, elas visam esse olhar, né? Olhar para dentro, que não é dentro do corpo, né? O dentro é dentro da consciência, né? Acho que esse é um processo. Achar a raiz e não só, como é que vocês falaram? Não o ramo e raiz, não só os ramos, só né? Ramo. Olhar pro ramo também, que é importante. Sim. O ramo, no meu entender ali, já é aquele problema cristalizado no corpo, é o sintoma. Que já deu, que né? exterioriza, né? Inflamou, tá doendo. Então, é o que exterioriza o ramo. E a raiz é o interior, é o pra dentro. Você falou na China, lá tem hospitais de acupuntura, mas não necessariamente são médicos, né? Então, são acupunturistas. São formados em medicina tradicional chinesa. Então, são medicina médicos chineses. Exato. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, você não tem só acupuntura, né? Então, acupunturista a gente coloca aqui como uma formação em acupuntura. Mas elas são médicos, né? A gente fala, são formados em medicina tradicional chinesa. Então, eles usam a acupuntura, a fitoterapia chinesa, a dietoterapia, enfim. Eles usam todas as ramificações, né, para tratar aquele paciente e não especificamente com acupuntura. Porque a gente fala medicina tradicional chinesa, mas ela é da China, então para eles não é medicina chinesa, é medicina deles. Medicina. É a medicina deles. Medicina. Mas é a medicina de médico, de fazer faculdade de medicina? Não, hoje em dia você tem a divisão. Lá tem essa divisão. Então você tem, na verdade, até a medicina alopática tá mais dominante do que... Você tem mais acupunturista, mais médico... formado em medicina tradicional chinesa fora da China do que na China hoje em dia. Você tem... É muito dinâmico. As legislações de cada país... Sim, eu perguntei isso para trazer para o Brasil, para fazer a minha pergunta. Quem no Brasil pode se tornar um acupunturista? Qualquer pessoa? Só quem tem medicina, quem tem curso superior? Aqui no Brasil a gente tem... É uma dúvida muito comum das pessoas. Isso, não só na acupuntura, mas na nossa área. Às vezes a gente faz anúncios na internet, tal, massoterapia, naturopatia. Tem que ser da área da saúde? Eu sou enfermeira, eu posso fazer? Na naturopatia não é assim. Como que é na acupuntura? Existem algumas modalidades da formação em acupuntura, né? Então a gente segue a legislação local. No Brasil, acupuntura de formação livre. Porque você não tem uma lei regulamentadora específica para acupuntura. Quem pode ou quem não pode fazer. Então, uma formação livre. Tem algumas modalidades de formação, né? Uma delas é a formação livre. O técnico acho que não existe. São ainda cinco, tem? Né? São ainda tem? São cinco formações? São 5 formações em acupuntura no Brasil. O livre, né? Curso qualquer livre, pessoa, qualquer pessoa. Uma arte da prática da acupuntura. O técnico de acupuntura. A acupuntura médica, né, que exclusiva para pessoas com CRM, né, formados em medicina.
a pós-graduação em acupuntura, que é qualquer área da saúde. Que é muito semelhante. Existem escolas, existem turmas que montam pós-graduação e curso livre juntos. Eu já vi isso, eu ia chegar nessa pergunta. É a mesma formação. E a quinta é a acupuntura veterinária. Que é um curso próprio para veterinário. A especialização entra na pós, né? Entra na pós. A pós é uma especialização. Uma pós. Então, o livre é para qualquer público. Qualquer pessoa pode fazer acupuntura. Qualquer pessoa pode fazer. E se torna um acupunturista. A pós teria que ser um educador físico. Alguém da saúde. Ensino superior na área da saúde. Um enfermeiro. Ensino superior na área da saúde. E a médica é exclusivo para médico. Exclusivo para médico. Mas tem diferença da pós e da acupuntura livre e da médica? Da médica tem. Tem porque é voltado para a medicina, né? A pós-graduação e o livre é a mesma forma. Eu não sabia que tinha essa modalidade médica. Para mim tinham só 3. Não sabia. Então, no nosso caso, que a gente tem cursos livres, qualquer pessoa pode fazer um curso de formação livre. Formação livre em acupuntura. É diferente, 1.200 horas. Tá. Sim, mas então, e aí a carga horária é a mesma de uma pós, por exemplo. Sim. Tanto que eu sei que tem escolas que na mesma sala de aula você tem os dois alunos. O professor que entra em sala de aula, ele não sabe quem é o aluno. Só que um certificado é pós, o outro certificado é livre. Isso, no final da sua formação ele ganha um certificado. O legal é da formação livre, qualquer pessoa consegue fazer, né? Qualquer pessoa. Segundo grau completo. Qualquer pessoa pode inclusive, você tem cursos de formação com uma carga horária muito maior que de uma pós. O nosso tem 1.200 horas. Eu já vi curso com 800, já vi curso com 600 horas. Mas para ter validade não tem que ter 1.200 horas? Ou não? Isso varia de acordo com a MEC. Exato. Uma questão da Secretaria de Educação, na verdade. O MEC ele não rege nada de curso livre. Não. Mas numa pós, sim. Numa pós, sim. Tem que ter para uma pós-graduação, se eu não me engano, o mínimo são 400 horas para ser chamado de pós-graduação. Eu não lembro agora, não posso estar falando besteira aqui, não vou falar. Opinar sobre mas isso. Tem um mínimo de horas, tal, que já é considerado uma pós-graduação. E aí depende de área, depende de para que formação que é voltada. Da acupuntura eu não sei te dizer. Lá na Única a gente já tem esse curso já há alguns anos, né, Daniel? Sim. E é um curso livre, com 1.200 horas, muita prática, ambulatório. Um curso consolidado já. Nossa, só profissionais feras, aqui são só 2, né? De vários que nós temos lá, né? Professores maravilhosos e muita prática, né? Que é aquilo que a gente estava falando no começo. Dentro do curso, sim. Dentro do curso, muita prática. Que é isso que acho que é o principal. O atendimento ao público, os ambulatórios. Atendimento ao público. Supervisionado sempre. Supervisionado, isso mesmo. E aí a pessoa... De início precoce, né? Eu acho que é importante dizer isso, sim, né? Sim. O aluno ele não entra no ambulatório no final do curso, não. É de início precoce. Ele faz lá... A partir do terceiro mês, Já está lá fazendo. Fez a primeira técnica, de aurículo, né? Já entra. Já começa. Você que ministra, inclusive. Sou eu que ministro. Já vai para o ambulatório. Já vai para o ambulatório. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque você... ter o contato ali, né? É a questão importante, eu acho que isso traz para quem realmente entra no curso querendo fazer e espanta também curiosos, gente que não tem... Se identifica com a área. Não se identifica, porque ali ele vai sentir logo no começo, né? É importante dizer isso, né? Entender pelo seguinte, formação, técnica, pós-graduação, você está na área da saúde. Você está lidando com o que a pessoa tem de mais sagrado para que é a saúde dela. É muito sério, é muita responsabilidade. Então, assim, não é para brincar, para ganhar dinheiro, não é por isso. Status, se você não se identifica e não entra de corpo, alma e coração, nem... Não, que nem o Alan falou no começo, o inserir agulha é o mais fácil. É um detalhe todo dentro o trato da ali é o principal, né? Exato. É o ver o ser humano, é o conhecimento. Esse diagnóstico eu acho que é o principal, né? Pelo que eu entendi, né? A dinâmica. A dinâmica da medicina chinesa, eu sempre falo, os nossos cursos, né, principalmente lá na Única, eles são para todos. Né? Um curso livre, qualquer pessoa pode fazer. Mas nem todos são para os nossos cursos, né? Porque ele chega ali, ele não é isso, não sei o quê, ou não se adapta. Ou, enfim, só quer o certificado e não vai trabalhar e não desenvolve. É bem bacana. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que eu perguntei. Não perguntei. Pode perguntar mais que eu tenho mais uma pergunta para fazer. Pode ir. Posso perguntar? Uma pessoa foi lá, fez um curso, ou aqui ou em outro lugar, se formou um acupunturista. Quanto que ele cobra numa consulta? Quanto que um acupunturista pode ganhar? Assim? Eu pergunto isso
Para o pessoal ter ideia, eu acredito que na aula pergunta isso. Quanto que eu cobro numa sessão de aurículo, por exemplo, numa sessão de acupuntura? Então, isso varia muito de local. Local, poder aquisitivo do local. Por exemplo, você não vai cobrar aqui num consultório de bairro que você cobraria num de capital, num centro clínico. Sim. Né? Então varia bastante. É uma coisa meio complicada de colocar pelo seguinte, a gente fala assim que quanto mais você agrega conhecimento, mais você agrega em custo, mais você agrega você vale em mais, precificação. Né? Então não adianta você se formar em acupunturista agora, R$200 a sessão comigo. Você não tem conhecimento nem estrutura para cobrar isso. Então varia muito. Então quanto mais você soma a essa tua formação, mais você vai cobrar. Por exemplo, eu vou cobrar R$50 de uma aurículo, mais 100 de uma massagem, mais tal, mas eu vou introduzir tudo que eu sei ali para tratar aquele paciente, aquele cliente. Então eu estou agregando valor ao meu conhecimento. Então varia muito de pessoa para pessoa. Né? A gente não pode falar assim, olha, eu vou fazer acupuntura, vou montar um consultório, vou sair ganhando dinheiro, vou viver disso. Não é bem assim. Como o Alan falou, se você não se entregar, não sacrificar tudo para isso aí, o seu ganho vem de acordo com o que você estudou, com o que você investiu. Então é importante colocar isso também. É isso. A segurança econômica de um terapeuta não está no fato dele ser terapeuta. Está no fato dele agregar, trabalhar, estudar, reciclar constantemente. Na verdade, não só do terapeuta, de qualquer profissional. Sim. Então, a nossa segurança econômica não está no nosso Isso emprego. Para qualquer profissional. Para qualquer profissional. A gente vê grandes empresas, que eram tocadas lá por grandes empresários, aí o empresário morre, deixa de trabalhar, ou vende a empresa, e a empresa tem lá um fôlego de 1, 2 anos. Quando tem, acaba, vai falir. Na acupuntura é a mesma coisa. Então, quem vai lá, arregaça a manga, estuda, trabalha, frequenta estágio, agrega pessoas e põe a mão na massa, evidentemente que esse retorno tem. Sim. Até porque, sabe o que eu acho? E ele vai ter muito paciente de indicação Isso também. Ele vai agregando. Ele retroalimenta o seu consultório. Hoje em dia a gente tá... Eu lembro que quando a Única começou, nossa, a gente era da época de fazer anúncios em... tirinha de jornal. Panfleto, jornal, lista telefônica. Era dessa época, que meu pai vinha. E hoje em dia a gente está com uma rede muito grande, para a gente conseguir se divulgar. Instagram, Facebook, podcast, digitais, grupos de WhatsApp, as redes sociais, a gente tem aí uma boa... Antigamente quem fazia transmissão ao vivo era só a Globo. Hoje a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo na sua casa pelo YouTube. Olha, celular, você faz. Eu percebo que isso aconteceu muito comigo e eu vejo muitos terapeutas lá. A melhor divulgação, que é uma consequência do seu próprio atendimento. Então, se você faz um bom atendimento, a pessoa vai sair de lá sem uma dor, conseguindo dormir, sem depressão, enfim... por N problemas aí ela vai fazer questão de falar para a vizinha, para o marido, levar o periquito, todo mundo, e isso porque fez bem para mim. Entra em consideração até a sabedoria dos próprios limites. Então, para você ser um bom profissional, é saber até onde vai sua limitação também. Olha, eu posso ver, não adianta você promover horrores, falar, não, isso aqui, vem aqui que tira tudo de cabeça. Prometer e não cura. Prometer a cura, não existe. Não existe isso. É a prática. Então, assim, quando eu falo assim, posso ir até aqui, porque até onde eu sei ainda vou... Daqui pra ou frente, até aqui o que dá para minha técnica te ajudar. Daqui pra frente, eticamente, vou te indicar pro colega. Perfeitamente. É lindo então, fazer isso. Exato, que aí a pessoa fala, caramba... Ganha mais, exatamente. Aquele cara é bom. Que ele sabe até onde ele pode ir. Exatamente. Ele me ajudou. Ele até indicou um cara que me ajudou. É nele que eu vou voltar. Então a gente fala, a pessoa que te fala bem de você, fala para 3. A pessoa que fala mal, fala 10 para 20. Né? Então, assim, vale muito mais você ter o conhecimento de até onde você pode ajudar, do que você prometer ajuda. Exatamente. Sem dúvida. Então, não adianta você fazer história dançando no TikTok falando que vai... tirar dor de cabeça com agulha, ou não é bom que você vai sair daqui desestressado, o cara chega lá e sai mais ainda, fala, pô, caramba, esse cara aqui me enganou, mentiu, nunca mais volta, eu vou falar, não vai lá, não vai lá. Não volta lá. É o que a gente faz. Exatamente.
Não, com certeza. Não, mas Saúde não é produto, é um serviço. Não, isso. Né? Saúde não é mercadoria. Não é mercadoria. Eu vou usar um termo aqui, eu posso estar sendo até um pouco arrogante na minha fala, me perdoem se parecer assim, mas a prática mostra isso, de que a medicina chinesa ele não é um caminho para aventureiros e curiosos. Perfeito. Né? Então, acho que é isso. A gente tem que trabalhar duro. É um caminho para todos. É aberto para todos. A saúde em si, né? A saúde em si. Não, precisa de dedicação. Então, precisa de dedicação. Reciclagem constante. Reciclar constante. Entender as limitações. Tudo, ter a né? humildade Tudo de na vida, entender eu acho que que é a assim. gente é o ser humano. Exato, O tempo todo a gente tem que consultar o livro, porque não é demérito nenhum, né, com tantos anos de prática, eu olhar um caso e falar, eu não sei atender. Eu vou pegar meu livro aqui, ó, não precisa nem ser um livro físico, né? Agora a gente vai lá, pega um Digital. Kindle, pega um celular ali e tal, abre o notebook, peraí, deixa eu consultar isso daqui. Ou indicar um colega apropriado para isso. Ou indicar um colega. Ó, isso mostra conhecimento, inclusive. Vou agregar aqui um outro profissional, Exato. que eu realmente não sei. Até porque, atender. pegando esse gancho, dentro da acupuntura também tem especialidades, né? Por exemplo, eu vejo lá, tem a professora que dá acupuntura estética, Sim, né? A aula dentro do curso de acupuntura, a professora que Sim, vai lá sim. para dar acupuntura estética. Então, tem também essas especialidades então, dentro da acupuntura, né? E além do ferramentário, né? Então, por exemplo, você gostou mais de uma técnica, você vai Sim. estudar mais aquela ali, Você vai fica se mais dedicar especializado. mais naquilo. Então, quando for o caso daquela que cabe a sua técnica, você é a pessoa que tem que ser indicada. O legal é ter o todo Né? ali. Exato, até para você saber para Como? onde indicar. Fala, olha, poxa, a minha aurícula não está tão boa como a do Alan. Vai lá no Alan. Ele fala, não, poxa, minha moxa não está tão boa quanto a dele. Vai, né? E teu caso é de moxa. Então eu não estou com ferramentário aqui. Você vai se especializar mais, se aprofundar mais naquilo que você mais se identificou. Como o direito, a medicina. Exato. E assim, Direito, o advogado aprende tudo e se especializa. Para esclarecer, às Exato. vezes, essa dúvida, né? O que entra no curso de acupuntura? Vamos falar que eu comentei agora da acupuntura estética, né? Fala um pouquinho só O que o aluno aprende no curso? É o quê? Matéria que a gente chama? Por exemplo, moxa, ventosa, magnésia. Fala matéria. As matérias. Especialidade. Sim, Fala só os para... módulos, né? Os módulos, isso. Então, além dos módulos básicos que a gente não tem como tem que dar, né, a base toda para a estrutura dos pilares, a gente vai ter técnicas diferentes de inserção de agulha, a gente vai ter moxa, vai ter ventosa, vai ter magneto, vai ter aurículo, vai ter coriô, craniopuntura, fios de manaca, eletropuntura, tem colorpuntura também, Laser acupuntura, também. laser. Né? A Então, toda estética ferramental mesmo, né? estética também tem dentro do curso, né? É um curso bem completo. mesmo. O aluno ele tem uma formação generalista. Exatamente. Ele já pratica a partir da terceira aula, tem a oportunidade de praticar. Exato. Né? Não é só um estágio de observação, ele tem a oportunidade. O estágio é aula, né? É Não aula, fala isso, né? Estágio é aula. Ele Na vai verdade, lá, é obrigatório complica, ele ir para o trabalha estágio. E evolui. Né? Então, acho que Não, e é esse impressionante um a processo. evolução dos alunos. A gente evolução, repara. ela é Tem turma lá que nítida. começou, aí você viu, ai, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu acabei de ter a técnica. Se Vai, você vai só segurar, vai. Nossa, hoje eles estão fazendo um negócio. E o retorno dos modelos que vão no Vocês estão ambulatório? falando da evolução dos alunos. Eu escuto muito também lá a evolução dos do tratamento modelos, para aquela pessoa. Porque você transforma a vida da Feedback. pessoa, né? Sem Você dúvida. é uma transformação. Algumas alunas minhas, né, que eu dou a aula de yoga, então algumas alunas, elas vão semanalmente, elas não saem de lá. E elas falam, nossa, impressionante, como a minha dor do pulso passou, olha meu pé, eu tô colocando o pé no chão. Eu fico impressionado na acupuntura, a velocidade da resolução do problema. Gente, é impressionante. Apertou, parou. E é para o aluno e para o paciente também, para o cliente que vai, né? Sim, então o aluno sim. fala, caramba, eu fiz isso? Exatamente, né? Eu fui ferramenta para isso acontecer. E o paciente fala, caramba, eu não tinha esperança que isso fosse, né? Isso não é e milagre. o cara sai, exatamente, fala, poxa, associa com magia. Pô, apertou um ponto no meu dedo, passou minha dor de cabeça. Pô, tomei remédio, não adiantou. Enfim, né? Isso torna uma força motriz muito forte para o aluno continuar. Exato. Exatamente. Porque o aluno certeza. vai e tem a gente. O aluno começa ali, ele fala, meu Deus do céu, Yin Yang, Que é isso? teoria, a base, Meridianos. porque a gente vem de uma cultura absurdamente diferente do dia a dia choque da grande, gente. uma cultura É outro universo, né? É um paralelo ali, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela não basta apenas aprender o novo,
Ela tem que desmecanizar um pouco do velho para poder aprender o novo. Isso requer um tempo. Depois, a hora que ela começa, né, do meio do curso ali, pôr a mão na massa, trabalhar, fazer um diagnóstico. Eu acho que é a partir da terceira aula, porque a terceira aula já no começa, ambulatório... É que causa encantamento. Causa encantamento. Olha, que você coloca ali, a sementinha, que você faz a coisa, a pessoa fala... Melhorei. Nossa, não, pessoa de fora, porque você tá no curso, 20 alunos, 15 alunos contexto, ali, são amigos. Deixa aqui ver sua Pode até falar por sugestão, né? Aí encosta na pessoa, abraça, tá sugestionado. Vem uma pessoa de fora. De fora. Outra pessoa, tô com um problema aqui, o outro problema ali. Fez um negocinho, então, nossa, eu senti falta da dor. É muito legal. Olha que o acupunturista, ele ouve isso do paciente, né? Nossa, olha, senti falta da dor. Senti falta da dor. Não que tá sentindo falta, mas... Ela tava doendo tanto que de repente... Já acostumei com ela. Nossa, não doeu. Eu costumo ter uma fala... É o melhor retorno, fala a verdade. Eu costumo ter uma fala polêmica. Você mergulha na medicina. Eu costumo ter uma fala polêmica que fala assim, o pessoal fala assim, você acredita em acupuntura? Eu digo não. Pô, caramba, você é acupunturista e tal. Você não acredita? Eu falo não. Porque eu não preciso acreditar para que ela faça efeito. Eu não preciso acreditar. Não é uma a crença não é nem um pouco Não é porque você acredita que ela vai funcionar, né? Não é. Deixa de acreditar que ela não vai funcionar. Eu até gosto de atender quem não acredita. Falar, peça essas agulhinhas aí. Como é que tá teu braço? Vem aqui porque minha mulher mandou. Costuma ser assim. Isso, muito comum. Levanta o braço. Ah, aqui dói. Aí você põe as agulhas, você faz alguma coisa. Levanta o braço. Ah, mas aqui dói. Quer dizer, daqui pra cá, né? Não fez nada, não tirou minha dor. O cara tem a dor 15 anos. Você deu uma melhora até imediata, pra ele não vai se convencer daquilo. Eu acho interessante. Né? Então costuma até gravar, falar, não, vai. Mas na semana seguinte ele volta, né? Ele volta. Aí ele volta depois. Isso. Exato. Aí sente falta quando não tem. Sim. Não, mas é muito legal. Um acupunturista formado no nosso curso, por exemplo, onde ele pode trabalhar, prestar serviços? O que ele pode fazer? Pode ter um espaço dele? Legalmente? Ele pode... Sim, isso tudo depende... Onde oferecer o trabalho dele? Sempre vai depender da legislação local. Sempre vai depender da legislação local. Você diz o quê? Da cidade. Cada cidade tem uma lei específica em relação a isso. Né? Por exemplo, aqui... Mas ele é um acupunturista. Ele se intitula um acupunturista. Onde ele for, ele é acupunturista. Ele tá sujeito às leis vigentes locais. Normal. Como a gente teve alunos que foram para fora, levou o certificado, chegou lá, o que eu preciso fazer? Tem que fazer tradução juramentada, a equivalência, né? Exato. Então, aqui a gente precisa de um alvará, né? Minimamente, e licença da vigilância sanitária. Quer dizer, que seu local... Vigilância sanitária. Exatamente. Então, vigilância sanitária. Vem no seu local, reconhece. Exatamente. Então, por exemplo, da Secretaria de Saúde local. Então, é ela quem legisla, né? Que dá legislação daquele município, como você pode agir. Aqui a gente pode... Você vê a acupunturista trabalhando desde clínica, a consultório, spa. Ele pode ter o seu kitzinho hospital, em domicílio, home care, ele pode fazer atendimentos assim. Tem essa formação. Legal. É bem amplo também. Como o pessoal da naturopatia. É uma profissão, assim como qualquer muito outra. legal. Né? Então, E durante o curso ele pode estar atendendo? Eu fiz aurículo francês, aurículo chinês, eu posso atender em aurículo? Não, porque ele não pode se apresentar como acupunturista. Não, sim. Mas ele já... Tendo a ferramenta, ele pode. Sim, muitos. A gente já coloca... Pode prestar esse serviço, A gente já coloca... Ou seja pro bono ou não. Isso. Sim. A gente coloca a acupuntura já precoce no curso, para o aluno não ficar só naquele, referencial teórico extenso. Já é para começar para os atendimentos. Já põe na mão na massa. Até porque quem está nesse curso tem que atender, né? Tem que ter seu kit, montar um kit, como profissional. Atender o pai, a mãe, o marido. Exato. Né? Como a aurícula ela é segura, né? Ela é bastante segura, é possível não usar agulha em algumas técnicas. Então, usa uma semente, mas usa uma esfera. Então, ela é muito segura. E aí, você tem recursos... Né, de que quem está começando, que tem aquela insegurança de será que um dia eu vou começar a colocar agulha, começa a produzir resultado. E resultado e a confiança positivo. Vai crescendo. E aí a confiança cresce. Aí vai querer estudar mais. Aí vem mais empolgado por isso. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, é um diferencial para o aluno, que ele vai lá e vai ter vontade de praticar mais, ver os colegas, porque o estágio não é assim. Né?
você e o teu paciente fecha a porta e Não, acabou. Não, ele está dentro de uma equipe, Sim. com um professor, Às vezes monitor, 2, 3 atendem uma Exato. pessoa, 2, né? 3 atendem, Debatem ali. tem todo Eu sei porque eu vejo, eu passo, eu olho. Todo curso vai ser, todo atendimento vai ser sempre monitorado, supervisionado e discutido, né? Uhum. Sim. Então o cara não vai pela cabeça dele que ele achou O que ele viu na porquê internet. daquilo, né? Não. Ele tem que explicar o porquê, até a escolha que ele fez, se Outro é correto dia, ou não. enfim. uma aluna me chamou no WhatsApp de uma das turmas, perguntou, então, é que eu convidei um amigo para ir e ele quer receber ventosa, mas eu ainda não fiz a ventosa. E aí, então, ele não pode ir? Eu falei, então, na acupuntura, o Daniel que me falou isso outra vez, a acupuntura não é o paciente que escolhe a técnica, é o diagnóstico. Então, ele pode ir e vão fazer o diagnóstico. E lá tem outras pessoas mais avançadas que Sim. fazem ventosa. Se for o caso da Exato, ventosa, perfeito. alguém no ambulatório Falou aplica. direitinho, Perfeito. Daniel? Tá vendo? Eu Falou aprendo. direitinho. Eu aprendo. Mandou bem. O que eu aprendo nesses podcasts, você não tem noção. Aprendi na radiestesia, aprendi na fito, no aroma. Feng Shui. Hoje a gente entrou na casa Feng de uma Shui. pessoa. Putz, essa foi. Ele ficou. Aquilo ali, ela falou que. Eu lembro que Não, no é Feng porque Shui a ela gente falou fez o que não tava podcast certo. de Feng Shui último. E eu lembro que ela falou que você tem que tomar cuidado quando coloca os enfeitinhos de água. Sim, porque sim. Aí eu entrei na casa da mulher, no consultório dela, e eu ouvi barulho de água. Eu falei, puta, é uma cascatinha que ela tem. Fui no celular, baixei o baguá. Aí abri o baguá, coloquei na porta dela só pra ver. Porque se a água tivesse no fogo, eu ia falar, pera, tira dali que não tá legal aquilo ali. Eu ia falar, põe ali. Eu fiz Muda isso. de lugar a fonte. Aí eu aprendi. Eu falei, então agora eu tomo cuidado. Sucesso, prosperidade, família, tal. Fico ligado. Em que der pra Agora você tá entendendo quando que eu sou mais da terapia floral, né? Você lembra que o André, às vezes, ele falava, para de falar de floral, meu. Nossa. A menina quer falar fila com do você. banco, fila de mercado, balada. tudo. A gente ia pra balada, fica tomando cervejinha, ela ficava falando de floral. Acontecia alguma coisa que eu vi. Minha eu falei, amiga tá com problema. Então, tem floral pra isso? Vocês são assim com a acupuntura? Eu falo pros alunos, depois do curso, né, que a gente tem lá, que é logo, né, o terceiro módulo ali, todo mundo vira o chato da orelha. Mas é isso. Você tá olhando a orelha. Você começa a olhar as pessoas de outra forma, né? Não sei o quê. Você aperta a mão da pessoa, uma molhada, frio, mais terra. Hoje eu fui o chato do Feng Shui. Eu falei, essa água do lado da planta. Então. É isso, O Felipe morou na China. Não sei se Olha que vocês legal. sabem. Você fez acupuntura lá? Pô, até aqui separei um vídeo aqui pra mostrar pra eles das técnicas que eu Ah, fazia é? lá. Tá vendo? Mais um que aprende aqui com os O podcasts. Felipe aprende. Olha E aí. tem o cifose, e aí eu dançava todo dia. E aí, cara, tudo que vocês falaram aí, tudo, Olha lá, tudo, né? tudo que Olha lá, realmente com rola lá, acupuntura, com uma mocha elétrica. Mocha Eu acho que elétrica. Isso é vídeo de lá? cara. É de lá. Caramba, que legal. Legal, cara. De lá. Pô, depois coloca aí no vídeo pra gente ver, Põe pro pessoal ver. Não dá pra editar ali e colocar o... Não, tá bom. Os agora. pelos troncos. Caracas! Esse É você lá? Isso. é o Que nosso Que legal. cameraman aqui, nosso editor. Show de bola. Tem alguma dúvida aí, Felipe? Não, cara, é realmente isso que vocês falaram mesmo. Eu até comentei com vocês, né, quando a Van comentou comigo que ia ser o podcast de acupuntura, eu falei, pô, vou ficar amarradão prestando atenção. Tanto é que ele eu não gosta tenho pra muito de caramba. fone, não. Então, é uma medicina alternativa, né? Todo tipo de medicina alternativa acho que é muito mais válido do que ficar se entupindo de remédio, a gente já conversou sobre isso, né? E o resultado é totalmente benéfico, sabe? Na maioria das vezes você tem 100% de cura, que o remédio não vai te dar. Sim. Ficar tomando, por exemplo, Dorflex. Sim, existem os casos e Exato. casos. Daqui a gente fala, existe caso que é remédio? Existe caso que é remédio. Caso que existe caso que é acupuntura, que é massagem? Existe. Então, até nisso, a gente tem que saber lidar. Porque não adianta você falar assim, não, a acupuntura vai tirar a tua tensão muscular. É. É a massagem. A acupuntura vai curar a tua... Ah, você não tem insulina. Não tem acupuntura que faz você produzir. E a ideia, e o que eu tô Sim. falando aqui é o que eu faço em todos os vídeos, né? Com todos os terapeutas. Se você já faz um tratamento médico e vem para o acupunturista, continua o tratamento médico. Sim. Não, espera um o interfere médico no te outro. falar, Não. olha, tá melhorando aqui, É não sei o que você tá fazendo. complementar. É complementar. Complementa. Porque às vezes a pessoa, agora eu vou tomar floral, não preciso mais tomar meu remédio da pressão. Não é assim. Não. Continua. O que vai acontecer? O médico vai falar, diminui. Exato. Diminui aqui. Cada um Vai na demorar sua, cada um medicamento. seu. A gente fala que é o multidisciplinar. né? Exatamente. Até tem muito essa questão. Fala assim, olha, o cara fez uma operação. Precisa fazer fisioterapia? O cara fala, não precisa. Pera aí, não foi o fisioterapeuta que falou? Foi ele. É preciso fazer acupuntura?
vê com o acupunturista. Se eu não faço, veja com ele. Eu não sei. Exatamente. A gente tem um diagnóstico muito, infelizmente, comum, que é a hérnia de disco. Né? Então, às vezes, a pessoa vai lá e coloca lá uma protusão discal, uma hérnia de disco, vai para a acupuntura. Achando que a acupuntura vai reverter a hérnia de disco, né? Não reverte. O disco vai voltar. O disco volta, não. A acupuntura ajuda na dor, na qualidade inflamação, de na qualidade de vida, sintomatologia, isso ajuda, mas o restante não. Vai físico, como a gente fala, né? Vai complementar um outro tratamento necessário também. É isso aí. Bom, é isso. Mais um Unicast que para mim foi apaixonante. O assunto é apaixonante. Eu gostei, o que eu mais gostei de tudo isso que a gente falou é que não tem só eu de doidinha, tá vendo? Todo mundo que acaba se apaixonando por essas terapias. Você vive aquilo, né? A gente, eu brinco que eu falo, olha, essa área tem uma coisa de ruim, a gente acaba ficando um pouquinho meio doidinho, assim, porque, gente, é um doidinho no bom sentido. É tudo tão apaixonante, né? Mas é tudo pra tentar ajudar o próximo, né? Você vê que ele tá com um problema ou pode ter um problema. Que é aquilo que a gente sempre fala, né? É muito bom o retorno financeiro também, né? Para quem se profissionaliza, trabalha com isso. Mas o retorno de ver o outro não sentir mais a dor, conseguir dormir, não estou mais com isso ou com aquilo, gente, isso fala sério, isso é demais. Então, mais dois maravilhosos aqui, doidinhos que nem eu, só que no assunto deles. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Sem Bom, gente, eu adorei. Só gratidão. Foi muito aí bom, uma aula. Só não espetei agulha em ninguém. Mas aprendi um monte de coisa. Por enquanto. Aprendi um monte de coisa. Assim como eles, a gente vai chamar mais outros acupunturistas, né? Também, que ministram o curso de acupuntura lá da Única. Mas eu amei. Obrigada, viu, gente, de verdade. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Sempre vou estar com vocês, com meu parceiro aqui, o Alan, também, grande irmão. Da medicina tradicional chinesa de profissão. Show, me mandaram muito bem. São formados aqui há 20 e poucos anos, né? 25, 26 anos. Eu e o Daniel na naturopatia nos formamos juntos, né, Daniel? Exatamente. Que ano foi? 2000, né? 2001? 2001. É. Caramba. Na naturopatia. Desde 98, a gente começou o curso em 98. E aí depois o Daniel entrou de cabeça nessa medicina chinesa e na fisioterapia, né? E o Alan também já. Isso, eu também, nessa época. Sim, comecei a estudar naturopatia, mas lá em São Paulo, aí depois eu vim pra cá como acupunturista desde 2002. Né? Eu atendo clinicamente com acupuntura desde 2002. Então... E ministra curso lá na Única desde 2006. 2006, o primeiro curso que eu ministrei na Única foi em 2006. 6 ou 7, acho que é isso aí. Nessa faixa aí, maravilhoso, muito faz bem. tempo. Inclusive, a gente tem uma coisa em comum também, que a gente já era acupunturista, quiroprata e massoterapeuta antes de ser fisioterapeuta. Isso é verdade, eu acho que vale o registro. Né? Você fez a fisioterapia depois. Eu também. Sim. Eu também. Fisioterapia juntos. Que legal. Nós não somos, eu posso falar nós, né? Porque nós não somos fisioterapeutas acupunturistas. Sim. Nós somos acupunturistas fisioterapeutas. Exatamente. Né? Acredito que naturopatas, acupunturistas, fisioterapeutas, nessa ordem. Nessa ordem. Fora a quiropraxia, ainda outras coisas técnicas Tá complementares. Então, ou também. seja, ferramentas nas mãos não faltam, né, gente? Não. Estamos engatinhando ainda no conhecimento. Não sei nada ainda. Não parou de estudar, né? Não, por mais que a gente saiba, a gente não sabe nada. Imagina, não. A gente sabe um pouquinho mais de quem está começando agora. Exato. Mas muito menos do que o ideal. Exatamente. Você fala tô aqui, tem 20 anos, eu ainda não sei. Nossa, você está começando agora, exatamente. São estudos milenários. Exato. Né, então, essa é uma coisa que a gente precisa vivenciar, a gente precisa se reestruturar até para começar a estudar. Isso aí. Para começar a entender, na verdade. Não estudar, não, mas começar a entender. Absorver esse conteúdo. Exatamente. Né? É uma outra realidade, né? Os mestres, eles sempre falam isso, de que quando você começa um curso, você não sabe nada. E aí, quando você tem aí uns 10 anos de experiência, você acha que sabe alguma coisa. Aí quando você chega com 15, 20 anos de experiência, você tem certeza que você não sabe nada. Aí você volta lá para volta para estaca, às vezes falando, eu tenho que aprender mais e mais e mais. Eu acho que o melhor de tudo é a gente ter essa consciência e a gente nunca parar de estudar. Não né? Não dá. Então, realmente, a gente nunca pode parar de estudar e praticar, e é isso. Exatamente. E vocês são exemplos disso também. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom. Vocês querem falar alguma coisa? Já falamos bastante. Tá bacana. Tá certo. É isso aí, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de curtir, compartilhar. Faça a sua pergunta aqui, que a gente pergunta para eles responderem se ficou alguma dúvida, se a gente não falou tudo, tá bom? Fomos. Tchau. Tchau. Valeu, gente.